Nosso convidado no Pauta Goiás TV é o advogado Sebastião Ferreira Leite, conhecido como Juruna, secretário de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Goiânia. Vamos falar aqui sobre alguns assuntos de interesse do goianiense e alguns assuntos polêmicos também. Sebastião Ferreira Leite, Juruna, seja bem-vindo. Agradeço, estou à disposição. Tem 6 meses que você ocupa a Secretaria de Planejamento numa administração que agora tenta entregar tenta regularizar vários loteamentos e também fazer várias regularizações de forma geral na cidade. 6 meses depois, você cumpre aquilo que havia estabelecido como meta no início? Dá para cumprir? Eu acredito que sim, Vacil. A Prefeitura é o seguinte, há muitos anos a Prefeitura tem uma política de habitação. Desde o governo Darcy, nós começamos a retirar os ocupantes da Marginal Botafogo, nós viabilizamos recursos para retirar famílias da Vila Roriz, que uma parte grande não saiu, do setor Perim, do Jardim Conquista, da Emílio Póvoa e do Jardim Botânico. Esse projeto foi incorporado e virou tipo Singapura no governo União e foi inaugurado no governo do professor Pedro Wilson. Então, são todas famílias que até hoje não receberam essas escrituras. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos resgatando aquilo que a Prefeitura fez no governo Darcy, no governo Pedro, no governo União Albernaz, no governo Pedro e agora no governo Paulo Garcia, que já tinha feito uma parte, porque o governo do Estado também, através da AGEAB, criou uma política de fazer regularização fundiária. Então eu acredito que agora nós demos uma impulsão maior na Prefeitura, mesmo porque, aproveitando a minha experiência profissional em regularização fundiária, seja na região metropolitana de Goiânia, seja em outros lugares, nós demos 2 fatores importantes. Talvez 3. Primeiro, nós estamos intervindo em loteamentos particulares, com a intervenção da Prefeitura. Segundo, nós estamos aprovando o decreto e mandando a registro. Terceiro, nós estamos entregando a escritura da Prefeitura para essas famílias e já devidamente com reconhecimento de firma atestado pelo cartório de notas. Agora, essa regularização, João, por que ela demorou tanto e por que não vinha sendo feito? É vontade política? Para mim, primeira coisa, vontade política. Segunda coisa, conhecimento. Terceira coisa, são as filigranas da lei. Qual que é uma herança que o Brasil tem? O Brasil tem uma herança portuguesa do estamento burocrático do Brasil, da burocracia valorizar-se muito. Então, cria 1000 procedimentos que nenhum vão ser resolvidos. Então, aí às vezes é o centímetro de uma rua que não aprova. Por exemplo, na Vila Concórdia tem isso, porque a rua não é do tamanho padrão, aí não aprova o loteamento. Então, para mim, o que facilitou muito, na minha opinião, é a Lei 11.977 da Minha Casa Minha Vida, que traz uma série de princípios de regularização fundiária. Na minha opinião, ela avançou muito. Goiânia sempre teve uma política de regularização fundiária, mas que não era aplicada. O que nós fizemos? Nós aperfeiçoamos o conhecimento da comissão. Na comissão hoje somente tem servidores efetivos da Prefeitura. Nós demos a eles uma gratificação por esse trabalho de regularização fundiária e está saindo uma média de 7 a 8 loteamentos por semana de regularização fundiária. Cada reunião aprecia normalmente 3, 4, 5 loteamentos. Os mais emblemáticos, na minha opinião, na cidade nós já fizemos. Por exemplo, Rio Formoso, Rio Branco, Xangri-Lá, Serra Azul, Morada do Sol. Nós estamos agora com uma política de resolver. Agora, são quantas famílias beneficiadas? Nesse setor aqui de regularização de loteamentos, são mais de 5.000. São mais de 5.500 nós já fizemos nesses 6 meses aqui. A minha meta nós temos 178 loteamentos irregulares, áreas irregulares na cidade. A minha meta é chegar a pelo menos 100 até o final do ano. Nós já fizemos 36 nesses 6 meses. Acredito que agora nós temos uma facilidade. Dá tempo? Para fazer 100 loteamentos, dá tempo de fazer loteamentos. E eu quero também, junto com a equipe que nós temos lá na Secretaria,
entregar 10 mil escrituras de imóveis da prefeitura, tipo Jardim Nova Esperança, Setor Goiânia Viva, Baliza, América Latina, Botafogo, Parque das Flores, Residencial Felicidade, Brisa das Matas, lá na região noroeste, Hortências, Dom Fernando III. Quanto que custa uma regularização dessa para a família e para a prefeitura que está? Custo zero. Nós fizemos um programa. Lembra de 2011, quando meu escritório recebeu o prêmio do Instituto Inovar em Brasília? Então, daquela época para cá, eu aperfeiçoei a regularização fundiária. Tanto na intervenção, como criar nas condições de pareceres técnicos, jurídicos, para aprovar o loteamento no cartório de registro de imóveis, como para as famílias que não têm como pagar a escritura. Hoje, se você fosse fazer uma escritura registrada na prefeitura, está R$ 831. Nós fizemos com que a assinatura do prefeito e do procurador-geral fosse eletrônica, assinatura eletrônica do prefeito e do procurador-geral, e as famílias nós estamos pagando R$ 50,73 para reconhecer a firma de cada família que vai lá. Eu falei da expectativa que foi criada no início, quando você assumiu, eu acompanhei a sua entrada, havia uma vontade muito grande de trabalhar de fazer essa regularização. A vontade é maior do que a realidade? A vontade é maior que a realidade, mas eu ando sempre à noite fazendo reunião de regularização fundiária. Normalmente, terça, quarta e quinta, eu tenho reuniões de regularização fundiária nos bairros. A Josiane Coutinho, que é a minha assessora de imprensa, ela, o William, sempre me acompanham. O secretário está na frente da secretaria. Por exemplo, semana passada nós fomos lá no Eldorado Oeste. São 145 imóveis da prefeitura lá, que até hoje pronto para regularizar, mas ninguém tinha registrado o loteamento. Eu fui no setor aqui chamado Paulo Pacheco e também no residencial Tancredo Neves, ao lado do Morada do Sol. Lá o povo vive a política do miau. Tem gato para energia e tem gato para água. E até hoje o setor não é regularizado. Então são essas situações que eu acabo criando demanda para a comissão agilizar. Agora, Júnior, nós estamos falando de regularização. Por que na origem, quando é aprovado o loteamento, quando a pessoa compra o lote, por que isso já não está previsto? Por que tem que regularizar muito tempo depois? Porque a prefeitura tem uma falha na fiscalização, na minha opinião. A prefeitura não fiscaliza as coisas direito, o cadastro da prefeitura são deficitários como cadastro. A prefeitura não teve uma política de se preocupar com a ação preventiva da prefeitura. Só para você ter uma ideia, na semana passada nós impedimos que 2 áreas públicas da prefeitura fossem ocupadas. Uma na GB 26, na região norte da cidade, lá no Guanabara, e a outra na região oeste, no Santa Fé. Tinha 200 famílias ocupadas. Nós fomos lá, negociamos, conversamos. Então, às vezes, eu falo para a prefeitura que faltava muito diálogo com o movimento social nesse... E aí, quando você deixa passar um mês de ocupação irregular da área, ninguém mais consegue sair, porque o cidadão já comprou bujão de gás, já comprou tijolo, já começou a construir, e aí não tem mais conserto. Na minha opinião, a prefeitura tem que ser muito mais preventiva que reativa. Qual que é a responsabilidade do dono do loteamento? Tem 2 níveis de responsabilidade aí, Vacil. Uma é os loteamentos irregulares e clandestinos. Por exemplo, no Morada do Sol e no Tremendão e uma parte do Estrela d'Alva. No Tremendão, as chácaras eram de 5 mil metros. As pessoas compraram a área, lotearam 14, 15, 20 lotes de tamanho médio de 300 a 200 metros. E essas famílias não tiveram nenhuma responsabilidade. A prefeitura foi lá e regularizou e continuou sem resolver o problema da escritura. Então, esse problema nós estamos resolvendo. Por exemplo, o senhor Pedro Alves de Oliveira, presidente da FIEG, ele tinha 3 chácaras, as chácaras 71, 72 e 73, lá no Parque Tremendão, lá na Rua Mangalu, na Avenida Mangalu. Ele vendeu para o seu Almiro da Constrói, que loteou em 41 lotes. Nós fizemos um acordo na Justiça para fazer a regularização com ônus só da escritura para os moradores, mas um problema que não se resolvia nunca.
Porque nós fomos lá e fizemos uma desapropriação amigável. Não, como a pergunta inicial que você fez, depende de boa vontade. Na minha opinião, depende de muita boa vontade, depende de conhecimento jurídico e depende também de disposição para fazê-lo. Nesse meio todo aí tem que ter a disposição também do prefeito de bancar todo esse trabalho. Essa resposta, ela vem da prefeitura hoje? Perfeitamente. Só para você ter uma ideia, semana passada tinha uma restrição a resolver o problema do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Goiás, até semana passada, a área dele não tinha remanejamento da área dele, por causa de 3 vielas de 300 metros no total. Nós fizemos uma reconfiguração do terreno, deixamos uma área verde para a prefeitura e fizemos uma regularização. E o prefeito assinou o decreto nessa natureza. Posso dizer para você que eu tenho 100% do respaldo político do prefeito para fazer regularização fundiária na cidade. E a participação dos vereadores da Câmara e do Ministério Público? No Ministério Público eu tenho insistido muito para retirar as ações da prefeitura. Ninguém consegue viver com essa praga da judicialização. A judicialização não leva a nada. Eu tenho dito isso muito para os promotores que atuam na área de urbanismo e meio ambiente, tanto o doutor Juliano como o doutor Maurício Nadine. Mas a ação é necessária também, para provocar uma reação. Mas a prefeitura produz muita prova contra si. Na verdade, 90% das provas que tem na prefeitura que tem denúncias contra a prefeitura, quem produziu a prova contra si foi a própria prefeitura de Goiânia. Então eu tenho dito aos promotores que eu não assino o termo de ajustamento de conduta e também não faço nada que possa prejudicar a prefeitura. Agora, nós vamos resolver os problemas da regularização fundiária sob a responsabilidade da prefeitura de Goiânia. Os vereadores virou uma febre, porque era um assunto que ninguém debatia na cidade. Hoje tem disputa de vereadores para ver quem que leva a regularização fundiária. Eu acho que o grande mérito da minha ida para a secretaria é transformar a regularização fundiária numa política pública de levar a cidadania e a escritura às famílias que moram na cidade de Goiânia. Você falou de algumas metas que você tem para chegar até o final do ano. Na sua área, na secretaria, o que mais você planeja? Eu tenho o plano diretor, né? Que não é pouco, né? Ano que vem nós temos que refazer a revisão do plano diretor. Eu quero deixar todos os estudos relativos ao plano diretor pronto. Nós já fizemos a conferência da cidade, trouxemos... Você quer deixar pronto para quem vier? Para quem vier, já mandar o projeto de lei para a Câmara. Eu não tenho compromisso de mandar o projeto de lei para a Câmara. Agora, o compromisso de realizar todos os estudos relativos à cidade, para todos os estudos necessários para fazer o plano diretor, eu tenho esse compromisso de fazer. Do outro lado, nós temos uma fiscalização na cidade. Nós vamos estabelecer, nós estamos comprando tablets para que todos os fiscais tenham tablets para que nós possamos fazer uma fiscalização online na cidade. Junto com isso daqui, nós temos um compromisso de reformar a Praça do Trabalhador, porque você sabe que a Praça do Trabalhador é um ícone para a cidade. Lá tem no mínimo 16 mil pontos de trabalho, de emprego e renda lá, que se você multiplicar por 10, dá 160 mil famílias vivendo da Feira Hippie, das galerias da 44. Então, nós temos um projeto na secretaria de aprovar aquela centralidade, fazer a regularização urbanística daquele espaço. Toda forma, do jeito que está, porque lá é importante para a cidade. Então, esse é um dado interessante. E, do ponto de vista da fiscalização, é combater as ilegalidades que todo dia acontecem na cidade. Seja de camelô, seja de feirante, seja de qualquer forma for. Não dá tempo para fazer muito mais coisa do que isso também? Já faz muito, né? Avalio que, com a equipe que nós temos, com a disposição que nós temos, nós podemos deixar a secretaria com instrumentos necessários a uma boa formulação de política urbana. Você é contra o Uber? Não, eu não. Eu sou a favor da lei. O que isso quer dizer? Significa que o Uber, para ser aceito na cidade de Goiânia, ele tem que passar por uma regulamentação, tem que obedecer uma regulamentação. Mas eu não sou contra o Uber. E o que você planeja agora para poder fazer com que o Uber não seja mal-vindo na cidade? Eu acho que toda tecnologia tem que ser bem-vinda na cidade. A Câmara tem um projeto de lei para regulamentar o Uber lá. Nós estamos aguardando a votação desse projeto de lei. Como aguardamos também, Vacil, um outro projeto de lei que está lá na Câmara, que nós fizemos,
e encaminhamos ao Poder Legislativo, do ART responsável. Hoje nós temos por semana na Secretaria 120 processos de pequeno porte, 85 de médio porte e 25 de grande porte. Qual que nós queremos? Que quem tem projeto de pequeno porte, unifamiliar, geminado e seriado até 4 unidades, essa pessoa aprova com o seu ART. Então nós queremos melhorar a qualidade do trabalho da Secretaria, mas ao mesmo tempo atribuindo ao engenheiro, ao arquiteto, a responsabilidade daquilo que ele está fazendo. Muito bem, nós conversamos aqui hoje com Sebastião Ferreira Leite, Juruna, secretário de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Goiânia. Juruna, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a você e a Pauta Goiás. Nós voltamos com mais programação e acompanhe todas as informações aqui no pautagoiás.com.br.